Então, irmão, nesse culto eu já li essa primeira parte aqui e tal, e eu quero, inclusive, passar para a segunda parte. Eu teria mais outros aspectos a, a explicar, porque quando a gente aceita, quando a gente é nova criatura, essas coisas, essas dificuldades, tudo ficam para trás, né? A gente É Deus que vive em nós, né? Hoje eu achei bonito quando o irmão Almir disse, irmão, quando você falar, pode se liberar, pode deixar o Espírito Santo agir com você. Então, eu espero que o Espírito Santo sempre faça morada comigo, com você, com todos, para glorificarmos, para vivenciarmos essa glória, essa maravilha, que é a palavra de Deus. Eu estava dizendo, e não me aprofundei tanto, que a palavra de Deus é a verdade absoluta do que existe neste planeta. O mundo, desde o seu começo, se seguisse a palavra de Deus, se fosse obediente, se verdadeiramente cada um exercesse o seu papel de filho de Deus, merecedor dos galardões, nós estaríamos num momento muito diferenciado, mais confortável do que hoje a gente se depara aí no dia a dia. A gente vê coisas absurdas, notícias ruins, o mal ainda está prevalecendo. Mas isso tudo está previsto. Tudo isso está previsto. Nós estamos no limiar do grande acontecimento que será a volta de Jesus. Está muito próximo, meus irmãos. E quem não for arrebatado, quem não for antes, e nesse dia que for arrebatado, vai ser muita glória, vai ser um banquete infinito de alegrias, de satisfação, a gente poder contemplar a face de Jesus, a presença de Deus eterna, a gente chegar lá para o céu e ver que aqui na terra tudo ficou, todas as matérias, todos os bens. Então, isso é muito grande, irmãos. O que vale na vida não é dinheiro, não é bens. É claro que a gente gosta, quem não precisa, mas tem que saber fazer um bom uso, né? Tem que saber, conforme está escrito aqui no capítulo 9, que na verdade, o capítulo 9 ele é um resumo. Quando ele começa, o Paulo ele tinha recebido ordens para trabalhar, né, para o seu autossustento ao mesmo tempo, porque não tinha como financiar a manutenção dele. Então ele quer dizer nesta programação que ele está sempre disponível e que o restante, o alimento, o conforto, ele não se preocupa porque Deus corresponde, né? Então ele não quer exigir, né, que as pregações dele tenha custos, tenha seja exposta através de sacrifícios, né, através de elogios, né? Ele quer que as pessoas reflitam sobre o conteúdo que Deus determinou para que ele mostrasse, né? Isso está muito claro, irmão. Então, tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, estas constantes notícias desagradáveis, às vezes até no nosso meio, muitas decepções, alguns escariotes acontecem. Quantas pessoas a gente vê aí? Outro dia eu estava assistindo pregações de gente que eu nunca imaginaria, né, apoiando coisas inexplicáveis, né? Tipo carnaval gospel, tipo São João gospel, onde já se viu, irmãos? Isso, isso é parte de cumprimento da profecia, porque tem muito o inimigo, ele se traveste até de pastor, de pregador, de gente que conhece a palavra e vai lá, mas o intuito dele é enganar, né? Ele veio com essa finalidade de roubar, destruir, matar, todo mundo sabe. Então, esta
esta conclusão que o apóstolo Paulo está a nos alertar é para que nós possamos assumir, né, possamos tomar posse dessa bênção. É uma responsabilidade falar de Deus, falar de Jesus. Nós temos que, dentro dessa responsabilidade, estudar essa palavra, pedir direcionamento. Oh, Senhor, ilumina, não me ilumine, faz de mim instrumento, Senhor. E é o que a gente quer, é o que a gente procura. Então, indo agora para a conclusão, irmãos, que eu acho que eu já estou falando muito, eu vejo aqui alguns irmãos já mandando informações. Eu quis ver o 1 João, capítulo 8, versículo 28 a 36, e lá a gente conclui o que Jesus disse. O que Jesus disse naquela circunstância? Ele falou: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão quem eu sou. Quem sou eu? Né? E saberão também que não faço nada por minha conta. Né? Isso está escrito. Mas falo somente o que é meu, o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então, naquele tempo, as comunicações eram diferentes das comunicações de hoje, é claro. Os grandes oradores teriam que ir naqueles montes, porque não tinha essas coisas, essas redes de lixo aí, esses microfones, caixa de som, não existia. Mesmo assim, e havia uma certa presença constante de pessoas que ouviam essas mensagens. Então, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, Jesus disse para aqueles que creram: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, né? Naquele tempo, aquela classe de gente que dominava, né? Que era tal tradição. Essa palavra tradição, ela é uma coisa muito pesada. Em todos os momentos, essa tradição, ela atrapalha as coisas. Se você for pela tradição, é um grande erro. Você nunca tem que ir nada por tradição. Vá pela Bíblia, pela palavra, que é a boca de Deus que fala. Porque essas pessoas que estavam lá assistindo, dentre essas pessoas tinha lá os fariseus, os saduceus, né? Os publicanos, os zelotes. E essas pessoas se voltavam e às vezes queriam indagar, queriam, né, jogar uma, uma, uma dica para Jesus se contradizer. Então, eles responderam assim: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Aí é que entra a história, né? Quando Jesus disse que ficará livres, é porque realmente não está mais sendo alienado por aquela tradição, não está mais sendo alienado por aqueles interesses. Então, Jesus disse a eles: olhe, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vós serão de fato livres. Então, Jesus foi o filho obediente ao Pai eterno. Ele quer nos libertar, sempre quis. Ele já nos ama desde antes da nossa existência. Essas coisas são profundas, irmãos. Toda vez que a gente reflete sobre esses pensamentos, a gente quer diferenciar as interpretações, mas diferenciar não sobre o aspecto de discordar, e sim sobre o aspecto do que ela representou em
Toda a história, mais de 2000 anos, é sempre a mesma coisa. A tradição querendo atrapalhar, né? Algumas religiões, alguns segmentos distorcendo, né? Criando dogmas, criando procedimentos pessoais e colocando aquilo sobre determinação superior de pessoas que estão aqui na matéria, corpo e em carne e osso, e essas pessoas, inclusive, já tiveram muito poder. Você imagina aquelas coisas acontecidas, né, no passado aí. A gente percebe que a igreja foi perseguida, principalmente depois dos primeiros 100 anos. Foi uma coisa de 100 anos até o ano 300. Foi uma coisa, tinha um imperador chamado Diocleciano, que ele era cruel, super cruel, aonde tinha isso já, porque o que, que aconteceu, né? Mais ou menos até 100 anos, esta igreja, que era a igreja, que inclusive era chamado o caminho, né? Não tinha assim a igreja dos... Essas pessoas passaram, esses apóstolos, esses grandes pregadores, morreram, foram para a glória de Deus. E daí para frente, o que, que aconteceu? Toda aquela tradição passou a tomar conta, a distorcer, a tirar, criar dogmas, criar procedimento antibíblico, né? Então, durante todo esse período a gente viu tanta coisa e a história nos confirma. Muita gente foi para a fogueira, muita gente foi drasticamente castigado porque queria continuar com este pensamento e rejeitava esses procedimentos que até hoje se renovam, né? Que é a idolatria, que é a veneração a coisas criadas por aqui mesmo, né? Então, tudo que é antibíblico, que é inventado, temos que evitar isso. E é para isso que nós temos que nos educar, nós temos que, além da gente estudar, a gente transportar esta interpretação, né? Fazer com que as pessoas fiquem atentas, né? Abrir os olhos dessas pessoas para que elas também passem a vivificar essa nossa glória, né? Mas existe aquele ditado que a esperança é a última. Não, a esperança ela é eterna e ela é real. Jesus está às portas, breve virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paciência A paciência de Deus eterno, todo-poderoso, também está se esgotando. E se a gente comparar e a gente ver, tudo está sendo cumprido, tudo está item por item, né? As guerras, os terremotos, a destruição do Oriente, o pessoal lá no Oriente Médio se autodestruindo, né? Algumas nações se rebelando cada vez mais, se incorporando, né? Você tem aí países que são verdadeiramente morada do inimigo e que lá não tem chance de pregação. Mas tudo isso também é previsto. Irmãos, eu teria muitas outras observações para a gente refletir, mas eu quero, irmãos e irmãs, pessoas que agora estão a me ouvir, eu quero encerrar essa minha participação e dizer para vocês o seguinte: todos nós, eu e você, todos que agora estamos aqui de mãos, que não estamos fisicamente, mas estamos mentalmente ligados nesta palavra, estamos a rogar, Senhor, que Tu nos conceda sempre esta condição de Te louvar, de Te engrandecer. A Tua palavra é magistral, ela é infinita, é ela que é o nosso consolo eterno. É dentro dela que a gente se propõe a viver. E tudo que acontece é porque está para a vivificação do Evangelho.
O Evangelho ele é perfeito. O que não é perfeito é a interpretação que muitas pessoas equivocadamente vão fazendo e vão errando, mas faz parte, tudo isso faz parte. Muito obrigado, irmãos. A paz do Senhor a todos. Ô glória. Amém.